canal Gil Oliveira, né, e eu estou aqui mais uma noite para gravar mais um vídeo. Né, eu gravo em preto e branco porque a minha câmera não é profissional, né, o meu canal é amador. Mas eu acredito que o conteúdo, em breve eu vou ter uma câmera profissional, então vou estar gravando uns vídeos melhores aí para vocês poderem nos acompanhar. Eu quero falar um pouco aqui hoje sobre um tema desafiador e um tanto até tranquilo, né, para comentar, sendo eu professor de história, né, sou formado em história, tenho estou voltado para a história medieval, mas vou comentar aqui sobre dois momentos, dois períodos terríveis, né? Um período extenso de séculos e um outro momento, um período mais curto, né, de alguns anos, mas que marcaram aí a história da humanidade de atrocidades, né? São dois temas muito chocantes, muito terríveis quando nós falamos dos tais, que é a escravidão e o Holocausto, né? O Holocausto que todos conhecem, né? Que aconteceu na Alemanha, né? A Alemanha de Hitler. E eu vou fazer um comparativo aqui, desafiando o meu amigo Clayton, que em um determinado dia, um tempo aí atrás, melhor dizendo que passou, ele ele equiparou o Holocausto com a escravidão no tocante a fazendo uma comparação do tão destruidor que foram esses dois episódios, mas colocando o Holocausto como algo mais devastador para o povo judeu, né? O Holocausto como algo mais destruidor, né? Algo mais marcante, talvez. E eu discordei dele, não só porque sou negro. Eu discordei, né? Eu acho que a escravidão foram quase 400 anos aí de período de escravidão no Brasil. Né? Teve 3 ciclos aí da escravidão, ciclo da cana, do ouro. E você tem, em 1888, a Lei Áurea, né? Pela Princesa Isabel, mas ali não acaba a escravidão. Né? Os negros são jogados ao nada, né? Sem direito, negros que não sabiam ler nem escrever, não tinham roupas adequadas para saírem da casa dos seus senhores, né? Para conviverem, para disputarem ali o mercado, né? Que na época isso era bem aquém do que nós vivemos hoje, né? Do que nós temos hoje. E dão origem ali às favelas, né? No Rio de Janeiro, a famosa planta favela, né? E aos cortiços também. E o que acontece? O Holocausto foi esse período terrível ali na Alemanha, onde Hitler, né, e a sua máquina, né, nazista atrocida mais de 6 milhões de judeus, né, foram mortos nas câmeras de gás, né, em algumas cidades, trazendo uma marca cruel, né, para o povo judeu. E eu vou falar um pouquinho dos dois períodos sombrios, mas entendendo que a escravidão, ao meu ver, tem efeitos muito maiores do que o Holocausto em si, do que é para os judeus ainda hoje. Vamos lá. A escravidão, ela traz, na minha opinião, ela é mais cruel. Por quê? Primeiro porque você subjuga um povo, você traz um povo para uma terra, você tira esse povo da sua pátria, né, da sua terra de origem, e você traz para uma outra terra, e você escraviza essa etnia durante quase 400 anos. 400 anos onde
se é passado de geração em geração, essas pessoas sendo vistas como nada, como lixos, né? Como bichos, na verdade, em meio ao que se tinha aqui. E sem direito a nada. Isso é muito difícil para um povo e é muito parecido com o que aconteceu com os judeus lá no Egito. Eu vou pegar um parâmetro aqui para explicar o porquê que, para mim, a escravidão do negro é pior quanto à questão do efeito. Eu não estou dizendo qual que doeu mais. Eu estou falando do efeito que ficou para que esses povos pudessem continuar sobrevivendo, tendo as suas origens e se estabelecessem, né? Para que esses povos pudessem se estabelecer novamente na sociedade em si, na nação no qual eles pertencem. Se estabelecer com pé de igualdade, né, de cidadania, de direitos e tudo mais. Os judeus saem do Egito, eles ficam 400 anos no Egito, e quando eles saem com uma mente escrava. Em vários momentos, eles querem voltar, né, pela dificuldade ali do deserto, né, com a expedição já de Moisés, né? E você tem diversas falas e teólogos e estudos que, tanto biblicamente, quanto os estudos aleatórios, mostrando que eles tinham uma mente escrava. Porque foram muitos séculos, foi muito tempo. Você se identifica, são antepassados e mais antepassados como escravo. Chega em um determinado momento que as futuras gerações já se enxergam como escravos, já se veem como escravos. Já é intrínseco daquele povo se enxergar como escravo. Então, o que acontece? É muito difícil você mudar essa cultura, você mudar essa mente. Então eu acho que a escravidão do negro, ela trouxe efeitos muito, muito piores para o negro do que o Holocausto para o judeu. Até porque a escravidão negra, ela vem, né, do século XVI até o século XIX, no final do século XIX, e além do período extenso, ela ocorre num momento que você não tem mídia, você não tem filmagens, você não tem como mostrar ao mundo de fato o que de fato o negro passou. Nós temos ilustrações de desenhos, filmes, mas nós não temos imagens reais do que foram os maus-tratos, né, do que foi de fato a escravidão. Já o Holocausto você tem registros oficiais, imagens de tudo que aconteceu. Você já tem jornais, né? Você já tem uma mídia falando sobre o caso, né? Então eu acho que por conta da mentalidade do negro pelo tempo, eu acho que a do negro foi muito pior do que alguns anos, menos de 10 anos ali, onde os judeus foram colocados em câmara de gás, né? Eu não estou relativizando, tá, o Holocausto, não estou minimizando a dor dos judeus, não estou minimizando os feitos terríveis de Hitler e muito menos colocando a causa da escravidão em um patamar muito diferenciado. Não, eu acho que tem uma diferença considerável, né, quando a gente pensa em um todo, quando nós pensamos nesses pontos que eu citei. O Holocausto ele teve um curto espaço de tempo e o Holocausto, na verdade, ele não é reproduzido. Para você se identificar um judeu, você não se identifica o judeu pela pele. Cara, a pele é cruel. É assim, você fica diferente do restante de todas as pessoas, né? Você carrega uma marca, a tua cor foi escrava. E o negro, principalmente ali no começo do século XX, carregava isso, né? A cor do pecado, aí vem diversos termos, né? E enxergado a pele do cara. O judeu não, o judeu ele não era identificado assim, ele era identificado através de costumes, documentos e através do nome. Mas o judeu,
andando pela Europa, você não sabe que o cara é judeu, que um dia ele foi. Você não consegue identificar, não há essa. Não há esse estereótipo, né? Você não há esse preconceito visual. E do negro, sim, né? É um preconceito visual. Eu tô falando para quem é preconceituoso, tá, gente? Não tô generalizando. Então eu acho que as marcas, a escravidão negra, ela é tão cruel pelo tempo e que muda a mentalidade, cria uma mentalidade escrava, subservi uma mentalidade servil, uma mentalidade que traz inferioridade, traz um sentimento de inferioridade, e também esse ponto do visual. É visual, o cara é negro. Ah, tá, os descendentes desse cara foram escravos dos nossos antepassados. Melhor, os antepassados desse cara foram escravos dos nossos antepassados. Então, assim, esse cara é inferior. É tipo isso. Então é mais evidente, é mais notório, é negro. O judeu, além de não ser identificado pela cor da pele, o judeu era o cara que ele é perseguido pelo Hitler por sua condição financeira, social, pela sua estrutura, pela sua estrutura, também pela questão religiosa, sim, mas mais pelo seu status na sociedade, que era altíssimo. Os judeus foram inventores de várias coisas, de vários objetos. Eles participam inteiramente da criação do europeu, né? Do avanço europeu, tanto nas navegações e na industrialização também, né? E, e o judeu tem esse papel. Ele é enxergado como um cara que foi perseguido porque era um cara mais inteligente, era um cara que era um perigo intelectualmente falando, e era o cara que detinha a grana, que eram banqueiros, eram donos de terras, enfim. E isso tem um reverso, o reverso do negro. O negro não, era o cara que comia das migalhas dos porcos dos seus senhores. Então já traz esse contexto social, já não é mais uma coisa de pele, é uma questão social. Né? O negro é enxergado como um servil, como alguém que não tinha nada, que foi tirado da África, do meio dos bichos lá, não tinha nada lá, e isso não é o que eu acho, tá? E até nem é isso, né? Porque na África tinha muito ouro, né? Se os europeus não tivessem invadido a África e os africanos tivessem se organizado como sociedade, talvez hoje eles seriam uma grande potência. Mas esse é assunto para outra aula, né? E o judeu não. O judeu carrega esse status de inteligente, esse status de diferente, do cara que tudo que põe a mão as coisas acontecem. Então, o ponto negativo do judeu, ele é um ponto negativo que ele foi perseguido, ele foi massacrado, mas ele não é visto como inferior. O judeu foi visto como inferior naquele período. Né? O nazismo, algumas ideias arianas, né? Algumas ideias nazistas já vinham já de 30, 40 anos atrás, desde o período de Hitler, assim, da década de 40. Né? E não foi ali que começou naquele período, 39. Foi bem antes. E essa hostilidade aos judeus. Porém, o judeu era enxergado como alguém superior. O fato, volto a dizer, vamos abater essa raça, porque ela é um problema para a nossa intelectualidade, para o projeto, para o que nós queremos com o mundo. Entendeu a diferença? Então isso é muito diferente. Agora, falamos de dor, nossa, as dores, dor não se compara. Cada um, né, vai sentir as perdas, os familiares, tudo que aconteceu, os relatos que nós temos, né? Diário de Anne Frank, nós temos diversos relatos conhecidos aí, né, de pessoas que escreveram, que perderam seus familiares. Então, assim, eu não vou entrar nesse aspecto. Esse aspecto é
é um aspecto totalmente respeitável e que a gente não entra em questão, porque não cabe a nós, né? Isso é para quem sentir na pele, para quem viveu aquilo. Agora, a gente pode comentar, e eu tenho lugar de fala, né? Que eu acho que isso é uma besteira falar de lugar de fala, porque eu acho que todo mundo está livre para comentar sobre tudo, mas enfim. Mas eu acho que nós podemos falar com mais propriedade o desfecho, o que aconteceu, né? Em um todo. Então vamos lá. Quais são os desfechos, né? O que a escravidão ocasionou? Né? Qual é o fim, né, da escravidão? Trouxe o quê? Quais as consequências que nós colhemos? Nós colhemos grandes favelas no Brasil, né, uma maior parte da população sendo parda e negra, mas a mais pobre. Nós colhemos um negro, que é a maioria, vivendo em situações precárias, em grande parte, hoje talvez um pouco menos, e um racismo estrutural, que não é talvez como aquele dos Estados Unidos, talvez como na África do Sul, né, de Nelson Mandela, mas é um racismo que é aquele segregacional, né, que aqui só pode entrar preto, aqui só pode entrar branco. Não é esse racismo, mas é um estrutural, onde você não vê negros nas altas camadas da sociedade, em cargos, em altos cargos públicos, em altos cargos privados também, nas melhores moradias, nas melhores escolas. Você não tem negros ocupando esses lugares, ou se tem casos raríssimos, né? Então, o negro aqui ele se destaca sendo artista, vivendo do esporte ou sendo cantor, né? Artista, cantor ou trabalhando no mundo do esporte, né? Poucos negros conseguiram chegar nos altos níveis das universidades, sendo talvez aí reconhecidos, né, como grandes pensadores ou grandes autores de grandes livros. Você não tem negros ocupando em um número pelo menos significativo esses cargos, você não tem. Né? Então, nem na mídia. Agora que a mídia de 10 anos para cá, 15 anos, que, né, estamos em 2020, que a mídia começou a trabalhar mais essa questão. Né? Mas isso agora é muito recente. Então, você tem tudo isso que eu falei do negro, que trouxe criminalidade, trouxe muitos problemas sociais, né? Problemas que hoje os governos não conseguem tratar. Há uma má vontade, mas também há dificuldades, né? O Brasil é um país muito grande, né? São mais aí 240 milhões de habitantes, então não é um país continental, né? Então eu acho que os estragos da escravidão são maiores em proporcionalmente, do que os estragos do Holocausto. O Holocausto são estragos mais sentimentais para quem perderam ali seus familiares, mas o Holocausto em si ele não desestruturou o judeu como em sociedade em si. Né? Até porque o judeu ele sai de Israel em algumas diásporas, né, que Israel teve, são várias vezes ao longo da história de Israel, e ali em 1948, após todas essas atrocidades, as Nações Unidas reconhecem o Estado de Israel, né? E eles recebem ali o privilégio de ter agora a sua nação, o seu povo, e eles voltam para Israel. Alguns continuam morando na Europa, em diversas partes do mundo. E eles são indenizados, os judeus. Eles foram indenizados. Né? Até 2013, 2014, por exemplo, eu fiz o meu TCC sobre a Inquisição Espanhola, os judeus de origem sefarditas, né, que foram perseguidos pela Igreja Católica, e eu estava muito antenado, né, com o que acontecia, o que estava acontecendo na Espanha e Portugal, sobretudo. E você tem judeus de origem sefarditas sendo indenizados, por exemplo, pela Inquisição Espanhola.
Ou seja, um episódio de 600 anos atrás, acho que é um pouco mais, né? 600 anos atrás, não, quase menos de 600 anos atrás, você tem esse episódio e os judeus sendo indenizando terras que foram tomadas e a Alemanha pagou um preço altíssimo pelo Holocausto. Né? A Alemanha foi destronada, ela já tinha sido destruída na Primeira Guerra Mundial, né, economicamente falando, financeiramente falando, como organização, como Estado, né, nação, e foi desfacelada. E ela é extremamente prejudicada, né? Tanto que se cria depois com a Guerra Fria, né, a Oriental e a Ocidental. Então a Alemanha, ela vem crescer já nos anos bem para frente da Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha Ocidental, nos anos 70 ela já tem ela começa a crescer, e a Oriental não. A Oriental vem nos anos 90, vem com a queda do Muro de Berlim, né? Um pouco antes, né? Mas aí os anos 90 vem o reflexo da queda do Muro de Berlim, e você tem a Alemanha, a unificação das Alemanhas, e ali a Alemanha, ela já tinha, a ocidental, ela já era uma Alemanha já estruturada, né? Mas ainda não era a potência que é hoje. E isso se deve muito à pressão que foi para o povo alemão pelo que fizeram com os judeus, que nem de sobra se compara qualquer outro tipo de sanção ou qualquer tipo de cobrança que portugueses, franceses, ingleses que escravizaram negros, né? Holandeses também, escravizando no Nordeste, né? Os holandeses ocuparam o Nordeste do Brasil, os franceses também, né? Havia muita guerra entre os dois, por exemplo, e os ingleses na Nova América, né? Nos Estados Unidos, nem de longe, né? Fora negros na América Central, enfim, nem de longe você teve indenizações ao negro como foi com o judeu. Então, esse é o meu recorte histórico, esse é o meu posicionamento histórico quanto ao que eu acho quando a gente compara o que foi o Holocausto, o que foi a escravidão. Ambos foram episódios terríveis, né, desumanos, episódios que